A paz seja convosco. Amém. Amém. Peço perdão a você que está aí na internet, porque me foi solicitado que tirasse o áudio, né, para a pessoa não ficar ouvindo aqui. Aí, a Luli estava lá embaixo, eu estava aqui, eu nem me liguei sobre áudio. Mas comecemos de novo, não há problema. Estamos no começo. Estamos dentro da teologia do desperdício, falando sobre a figura de Jesus no Novo Testamento, falando sobre desperdício. E em suas parábolas, que é uma forma de você se comunicar, porque ele era o mestre dentro da comunicação, mas ele era muito ruim de marketing. Ruim porque, se você comparar dentro da condição do que as pessoas pensam, do que é o correto. Mas ele tinha uma outra forma de levar a instrução às pessoas. E ele fazia essas comparações usando o mundo natural e o mundo espiritual, com o objetivo de ensinar as mais profundas lições sobre desperdício. Em especial, desperdício de tempo. E você começar a observar como você perde tempo. Como você gasta o seu tempo em coisas que são fúteis. Isso não é algo que é restrito a você. Minha vida é a mesma coisa. Esse fim de semana, a Rô foi visitar a irmã dela lá em São Paulo. Ela chega depois do culto, então ela não vai estar aqui à noite também. E aí eu fiquei lá sentado no sofá, de vez em quando lia, ainda chamei a Ingrid, fizemos uma leitura, fiz pouca leitura, poderia ter aproveitado melhor esse tempo. Para mostrar a novidade dos seus ensinamentos, ele aproveitou falando, por exemplo, na primeira das parábolas, que nós vamos olhar, dar uma meditada superficial, em que ele falava sobre pano novo costurado em veste velha. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, verso 20 até 22, por favor. No noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho nos odres, mas põe-se vinho novo no vinho. E aí Jesus ele vem usando a comparação a respeito de vinho. Não vamos entrar na máxima se pode beber vinho ou não beber vinho, mas a realidade é que os discípulos dentro da ceia eles bebiam vinho fermentado, vinho alcoólico. Mas a ideia aqui é que ele está falando sobre essa questão de você estar colocando um remendo, tentando dar um conserto de uma coisa, um pano novo, em cima de uma coisa que já está rasgada. Jesus reforçou essa lição que, se você tentar fazer isso, em vez de você resolver, você vai estar piorando a situação. Ele cita a prática contemporânea daquela época de guardar vinho em odres, em sacos. Não eram garrafas, mas eram sacos com a tampinha em cima. Em odres feitos de pele de cabra ou ovelha costuradas. Só que o material endurece e apodrece com o tempo. Só que o vinho novo, quando ele está sendo colocado no odre, o que acontece é que ele começa a se fermentar. Tanto que os melhores vinhos, eles ficam guardados numa posição correta e eles ficam em barris de uma madeira específica e especial para que ele possa fermentar corretamente. Só que quando ele fermenta, ele dilata. Se a gente pegar uma garrafa de refrigerante, você olha para aquela garrafa de refrigerante e você vê ela estufadona. Às vezes você abre porque você sacudiu e aí sai aquele gás, porque ele está querendo expandir de qualquer maneira. E Jesus ele traz esse conceito exatamente sobre a questão do vinho. Se você pegar um odre velho, um saco velho de pele de cabra, e você colocar um vinho novo, a tendência dele é fermentar e ele vai rasgar. Jesus passou para os seus ouvintes o perigo de se tentar manter a pureza da doutrina e práticas cristãs dentro do entendimento do judaísmo.
Então, apesar de ser algo que passa desapercebido por nós, ele está falando, não é sobre vinho, sobre a prática de você guardar vinho ou não, e sim de você tentar colocar elementos novos, corretos, dentro de uma doutrina velha. Isso eu vivi, e creio que a grande maioria de vocês viveram. A condição de que a gente veio de uma igreja neopentecostal, se não todos, a grande maioria, em que o cristianismo ele é desvirtuado dentro do contexto de que eu vou fazer algo que agrada o povo e dá uma misturadinha na palavra, uma temperadinha na palavra, para parecer que é bíblico e não é. E a gente vem com aquela dificuldade. Me lembro, logo no começo que eu comecei a ter acesso à teologia, e aí os pastores que eram os professores, eles começavam a falar algumas coisas que aquilo me levava à ira. Porque eu estava acostumado com batalha espiritual, e quando eles começaram a falar algumas coisas, aquelas palavras deles começaram a mostrar para mim que tudo aquilo que eu acreditava, não tudo, mas uma grande parte, era mentira. E eu já contei essa história. Um dia o professor lá chegou e começou a falar sobre pastorado feminino, e ele falou que aquilo não era bíblico, e eu pastor, e a minha esposa, a Rosângela, pastora. E aquilo inflamou no meu coração com raiva. Quando eu cheguei em casa, ela estava preparando a comida, era um sábado, e ela falou assim, quando eu falei para ela, ela bateu na mesa, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Falei, como assim? Você também está pirada? E ela falou, não, eu estou vendo que não tem isso na Bíblia. Não tem esse ensinamento. Eu queria o cristianismo antinovo, com todas as suas maravilhas. Ficou bom o nariz. Mas eu queria manter as coisas antigas. Esse é um grande problema nosso. Você querer trazer coisas novas, mas você quer manter as antigas. Você quer manter as práticas antigas. Você quer achar que aquela época de ouro, aquilo ainda está valendo, e não está valendo. Você cresceu. A gente cresce, e conforme nós vamos aprendendo dentro do cristianismo, a gente tem que deixar de lado aquilo que não é bíblico. Porque senão, aquele ódio nosso, ele vai estourar. Porque você está tentando colocar coisa nova, e colocar coisa nova, e ela vai enchendo, e ele vai enchendo. E é exatamente isso que Jesus está falando. Jesus passou para os seus ouvintes o perigo de se manter a pureza da doutrina e práticas cristãs dentro do entendimento do judaísmo. Ele prevenia assim contra o desperdício, apercebendo-se do mau ajuste que o cristianismo faria na sinagoga, nos seus rituais. Ele sabia que iria ter problema. Ele sabia. Quando você se levanta para falar alguma coisa diferente, naturalmente o público se divide em dois. Entre aqueles que são do Espírito e ouvem e querem mais daquilo, e aqueles que se incomodam. Eu, naquele primeiro momento, eu fiquei extremamente incomodado. Estava lá na igreja, e as pessoas, eu olhava no semblante, você pode até não perceber porque você está sentado, mas eu percebo no semblante da pessoa se ela está recebendo, se ela não está recebendo, se ela está prestando atenção, se não está, se ela discorda, se ela não discorda, se ela fala, o que é que eu estou fazendo aqui? E era bem assim lá naquela igreja. Nós estávamos em talvez umas 15, 20 pessoas, e um grupo olhou para aquilo e falou, caramba, eu nunca tinha ouvido isso. E aí o Alex até comentou que na saída da igreja, o pastor que não participou dessa exposição de uma forma errada, porque não se pode expor as ovelhas a um ensino em que o pastor não esteja ouvindo. Ele tinha que estar lá, no mínimo para ouvir eu, me ouvir falar, ouvir eu é ruim, me ouvir e depois desconstruir o que eu falei. Mas ele não estava. E aí o membro da igreja olhou para ele e falou assim, quem tinha que estar ouvindo aquilo que o pastor Paulo falou era você. Porque ele falou um monte de coisa que serve no seu ministério. As pessoas querem manter coisas antigas e agregar novas. Estava vendo um vídeo de um apóstolo, pastor, sei lá, que inferno que aquele cara é, e ele repreendendo um espírito, não sei das quantas lá, e ele falava assim, em nome de Rafael, o anjo que eu sirvo. E eu fiquei imaginando assim, onde ele achou isso na Bíblia? E as pessoas lá em êxtase,
Por quê? Eu quero algo novo, mas eu não quero largar o antigo. O cristianismo nunca se separou totalmente do judaísmo, em Jerusalém, na Judéia. O resultado foi um desaparecimento gradual dos cristãos judeus do mundo e no terceiro e quarto séculos. Eles não se preveniram suficientemente dos perigos revelados por Jesus. As parábolas de Jesus têm uma riqueza extraordinária em relação ao tema de desperdício. Escolhemos várias, eu escolhi algumas delas, para que a gente possa estar entendendo a questão do desperdício, e eu já trouxe para você a primeira questão. Não tem como você crescer e acrescentar hábitos novos na sua vida se você não deixar o velho para trás. As suas aspirações, os seus desejos, os seus pensamentos, aquilo que você tinha como plano da sua vida lá, e aí você vem carregando aquilo, não funciona mais. O meu ex-cunhado, ele hoje tem 65, quase 70 anos, e ele continua achando que o único caminho para ele é ser personal trainer. Não tem nem físico, nem fôlego, nem idade para isso mais. E as pessoas, elas se fixam nessas coisas. Esteja sempre aberto para o novo. Mas você tem que ter discernimento suficiente para descobrir se aquilo é bom ou se é ruim. Porque também o novo pode vir de uma forma errada. Ele pode estar apresentando para você algo que vai descartar algo do passado que é o correto. É por isso que você precisa estar sempre ligado. Porque nós falamos de coisas espirituais. E as coisas, elas têm que ser levadas em conta. Segunda parábola, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos e deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, o que for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual historinha infantil fala disso? As crianças ouvem e entendem. A gente ouve e não entende. E aí Jesus, ele fala da história dos 3 porquinhos antes dos 3 porquinhos. Não foi depois. Jesus não copiou a história dos 3 porquinhos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado como um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, primeiramente, estamos falando de cristãos. Todo aquele que ouve, entende, processa isso na mente, é um homem prudente. E aí ele vem falando sobre a aplicação disso. Você, como um homem prudente, que ouviu o ensino, que sabe que aquilo que você ouviu é correto, você vai parar de fazer aquilo. Se você não faz isso, você é tolo. Ou você não entendeu. São as 2 opções. Na verdade, tem uma terceira. Você é rebelde. Tem a pessoa que não ouviu, que ouviu e não entendeu. Tem a pessoa que ouviu e entendeu e aplicou. E tem a pessoa que ouviu, entendeu e não aplicou porque ele é rebelde. Aquele que é rebelde não é filho de Deus. Por isso que ele fala sobre sabedoria. E ele usa um exemplo muito simples. Uma casa construída sobre a rocha. Naquela época, como agora, quando você vai construir um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa fundação. Então há um estudo topográfico, é o nome, para ver se aquele terreno é um terreno em que você coloca o prédio, a casa naquele lugar e ela não vai cair, não vai tombar, não vai afundar. E aí, se você olhar, por exemplo, uma foto de dos prédios na região litorânea, em alguns locais você vai ver que os prédios estão tombados. A Torre de Pisa, que é uma torre lá na Itália, que a gente ainda vai receber as fotos, né, quando
A Aisla foi visitar Paris e vai tirar com graciosamente a foto para a gente ver. Ela está torta. Por que ela está torta? É porque o cara construiu ela torta? Não. Claro que não. Provavelmente foi construída em cima de terra, de areia, não havia fundamento. Então o objetivo é você perfurar o terreno até você encontrar uma parte do solo que ele seja sólido o suficiente para ele não ser suscetível às mudanças do clima, vento e qualquer coisa que seja. E aí você vai lá e constrói. Então, são dois construtores aqui. O construtor que ouviu, fez o curso de engenharia civil e ele construiu a casa conforme os padrões, e o outro que falou, não, eu vou construir porque eu acho que é legal aqui, está tudo certo. Duas casas construídas por duas pessoas que ouviram o mesmo ensinamento. A chuva vem sobre um e o outro. Uma está com o alicerce na rocha, se molha, se abala, mas não acontece mais nada. A outra vai para o chão. E o segundo ainda vai culpar Deus. Oi? O segundo ainda vai culpar Deus quando a casa vai cair. Por que a gente culpa? Porque a gente sabe que está errado. A máxima do cristianismo é trazer às pessoas o constrangimento em relação ao seu modo de agir. Não está aqui para forçar nada. É aquilo que eu falo para vocês. Eu estou aqui para mostrar para vocês um caminho. Evitar que vocês tenham que passar pelas mesmas veredas e pelos mesmos caminhos que eu passei. Faço isso com a Luísa, que hoje ela tem 20 anos, e eu não mais pego ela no colo e uma série de coisas. Ela tem que tomar as decisões dela. Isso é o objetivo do crescimento, não é a mesma coisa do Joaquim. Ele pode sair tocando o terror aí, e aí a obrigação de Nicolas e Aisla é trazê-lo novamente para o centro e falar assim, não é bem assim. Até que ele entenda. Se você pode até esquecer, mas todas as outras crianças agiram da mesma maneira como ele. E aí se foi trazendo correção, e aí se alinha. Para reforçar o imperativo de levar a sério as construções do Sermão da Montanha, Jesus contou a história de dois construtores e as casas que eles ergueram. A diferença entre essas duas moradas não estava na qualidade da sua construção, nem no requinte do seu acabamento. Pode ser que o construtor que levantou a sua casa sobre a areia tenha investido mais na qualidade da casa do que aquele que teve que gastar mais, nivelando a pedra para poder construir em cima dela. A mensagem da parábola bate no ponto-chave daquilo que Jesus quis comunicar. Quem escuta as palavras do Messias, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Você tem ouvido a palavra de Deus, por mais tempo ou menos tempo. Talvez o mais novinho aqui é a Natália. Mas você tem ouvido a palavra de Deus. Eu tenho procurado não dar para você necessariamente conforto, mas dado para você a palavra de Deus, que o resto você corre atrás. Se um dia você estiver muito bem de vida e você decidir, poxa, pastor, eu quero doar umas cadeiras para a igreja, doa umas cadeiras legais aí, tem umas cadeirinhas estofadas, legal, beleza, não tem problema nenhum. Por enquanto nós vamos ficar com nossas cadeirinhas aqui. Nós estamos acostumados a ficar sentados aí na frente de computador, de um monte de coisa aí, mais de hora, não é 40 minutos, 50 minutos que vai matar você em ficar numa cadeira com o assento um pouquinho mais duro. Mas se você, porventura, tiver desejo, pastor, eu quero comprar meia dúzia de cadeira, bom, a gente vai colocar umas cadeiras mais confortáveis aqui, não há problema nenhum, mas não é esse o foco. Você tem ouvido a palavra de Deus. Quem escuta as palavras do Messias, mas não as pratica, é como um homem insensato. A insensatez não ficou evidente no princípio nem durante o tempo da construção. É interessante que como o joio e o trigo, parece igual, mas não é. Enquanto ajuntava material, levantava a casa e a cobria, não havia motivo para pensar que ele era menos inteligente ou que era imprudente. Os tempos maus não chegaram durante um tempo em que a casa estava sendo construída. O sol brilhava, as brisas moviam os cabelos do arquiteto. Imagina os convidados para o churrasco que marcaria o término da construção, elogiando ele. Então pode ter tido um churrasco depois lá, fizeram um churrascão. Pô, que casa bonita. Ó a casa do outro lá, pô, casa mais feiosa. Mas a parábola não termina com a construção.
e sim com a tempestade que veio inesperadamente. Trouxe quantidade de chuva, de vento e de correntezas fortes, subindo rapidamente o rio para bater com força contra aquela casa. Ou você está preparado quando o vento ruim vem, ou você cai. O apóstolo Paulo, ele fala, prepare-se no dia para que você, no dia mau que vier, você esteja pronto a lidar com aquela situação. Nós cristãos não somos isentos de lutas e dificuldades. Cristãos ficam doentes. Cristãos perdem causas na justiça. Joaquim, ó, silêncio. Cristãos sofrem dores e dificuldades. Nós sofremos. Se você não estiver alicerçado na rocha, no momento da luta e dificuldade, você cai. E você não levanta. Ou se levanta depois de muito sacrifício e muita dor. Nós estamos num tempo de preparação. E eu já venho alertando vocês em relação às dificuldades. E eu já falo novamente. 2026 vai começar a quebradeira de empresas no país. 2027 vai começar a perseguição da igreja do Senhor. 2026 vai ter eleição. Se o atual governo permanecer, você se prepara. E não é guardar dinheiro debaixo do sofá, é nada disso. É estar preparado espiritualmente para depender do Senhor. Amém. Vigia, porque o tempo é mau. Não é para você querer construir como os americanos, um buraco no chão, um bunker e guardar alimento. Não é isso. Você tem que estar ligado com as coisas espirituais. Tem que estar ligado. Com a frase em Mateus 7:27, essa casa desabou e foi grande a ruína. Jesus conta como todo esse esforço, dinheiro e esperança resultaram num monte de lixo. Desperdício nem sempre se anuncia antecipadamente. Isso vale para tantas coisas. Nesse caso aqui, bens materiais ou bens espirituais. O insensato construtor estava convencido que a sua casa aguentaria qualquer eventualidade, porém foi tomado de surpresa e grande foi a sua ruína, justamente por causa da confiança que sentia. Isso vale para o seu casamento também. Isso vale para a criação de pais e filhos. Isso vale para todas as coisas. As parábolas de Jesus Cristo, não só as parábolas, os textos bíblicos, eles têm uma finalidade que é expressada por uma expressão alemã chamada Sitzenleben. Você não precisa entender o que é isso, mas é o contexto do que está acontecendo naquele momento que foi construído. É como, por exemplo, quando se fala lá em Joel sobre a questão do gafanhoto. Não tem nada a ver com demônio. Está falando daquela questão que naquela época os gafanhotos eles invadiam e comiam tudo e destruíam tudo. Nuvens de milhões e milhões e milhões e milhões de gafanhotos. Então ele está falando sobre uma condição do que acontecia naquele lugar, mas você pode aplicar esta palavra para muitas situações na nossa vida. Isso é sabedoria, não é conhecimento. É você ouvir o que o Espírito diz às igrejas e falar assim, como que isso se aplica na minha família? Como isso me aplica na minha vida espiritual? Como isso se aplica nos meus negócios? Muitas pessoas vão deixando a leitura da Bíblia, vão deixando e acham que isso não faz diferença porque eu já li tanto. Isso vai fazer diferença quando vier a luta e dificuldade. Longe de dúvidas inquietadoras, sem nenhuma outra casa construída em local semelhante que tivesse caído como a tempestade anterior, ele se sentia seguro. Arca de Noé. Nunca havia chovido naquela época, naquele local. Nunca havia chovido. E aí Moisés falou, vai chover. E as pessoas, vai chover. E as pessoas nem aí. Quando a chuva veio, de uma vez, apenas se salvaram Moisés e seus familiares. Noé, obrigado. Noé e seus familiares. Não deu tempo. Não deu tempo. Apocalipse fala que quando vier a loucura, a perseguição, ai das grávidas.
Espero que o Lucas nasça antes. Porque imagina você, dentro de um contexto de perseguição, você, além de tudo, está grávido. Então a gente tem que olhar para os sinais do que as coisas que estão acontecendo. E as parábolas, elas são muito mais atuais do que você imagina. Para aquele homem, faltou humildade de espírito e lágrimas por causa de falhas e pecados. Agiu com teimosia em vez de mansidão. Sentiu satisfação com a sua justiça própria e não teve misericórdia para com os menos afortunados. O coração maculado não o incomodou. Não achou demais ser briguento, nunca teve que enfrentar a desgraça de ser perseguido pela sua fé, nem pelo nome de Jesus. Um pouco antes de contar a sua parábola das 2 casas, Jesus disse, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. As pessoas que ouvem a palavra de Deus acham que são cristãos e não são. No dia do Senhor vão ser repudiados. Como a casa destinada à destruição pela tempestade, o juiz de Deus levará o lixo e tudo que de pessoas com corações não regenerados vão para o inferno. Então você ouve e não aplica. No dia do Senhor você vai achar que está tudo certo e não está. Quando você pega essas 2 casas, os 2 gastaram material, gastaram tempo. Uma foi para o lixo e outra não foi nada. Por que você não ficou em casa dormindo? É muito mais gostoso você ficar no domingo, ficar em casa dormindo. Mas você está aqui. Mas se você está aqui, ouve e não aplica, era melhor que você tivesse ficado em casa dormindo. Se você está ouvindo e não aplica, você está perdendo seu tempo. É isso que as parábolas das 2 casas estão falando. O que você tem feito com as coisas que Deus tem entregue nas suas mãos? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu tempo, seu trabalho. Muito mais do que você postar fotinho no Instagram. É você mostrar diante de Deus o que você realmente está fazendo com tudo isso. Parábola conhecida, a semente e os 4 tipos de solo. Mateus capítulo 13. Dois versículos cada um, a partir do verso 1. 13. 2 versículos cada um. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. Na praia, pode na areia, tá bom, pode ser na areia também. Não tinha cimento, né? Não tinha cimento, então tá tudo certo, né? Então você vê que as pessoas, elas tinham o firme desejo de ouvir a Cristo. Cristo se coloca numa condição, dentro de um barco. Eu não sei muito bem o tom e a altura da voz dele, porque dentro do mar, o barulho das ondas ele é forte, mas ele falava de tal maneira, devia ser a voz como de muitas águas. Ele falava de uma forma, entendeu? Em que as pessoas estavam aglomeradas ali, e não era 1000 pessoas, não, era uma galera, muito mais que isso. Então ele começa a trazer o ensinamento dele. Verso 3 e 4. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o Senhor Semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e 5 e 6, próximo. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém,
o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. 7, 8, 9. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola dos 4 tipos de solo lança a luz sobre o perigo de perder o que é mais valioso na vida, a palavra de Deus. Então esse homem saiu a semear. Ele foi levar a palavra do Senhor para as pessoas. Observemos alguns pontos. O semeador semeia a palavra salvadora e santificadora. Ela é a mesma palavra para todas as pessoas. Não é uma palavra especial para as crianças, uma palavra para os adolescentes, uma palavra para os adultos, não. É a mesma palavra que ela está sendo falada e semeada. Semear quer dizer investir na divulgação da mensagem. A semente é o que é de mais valioso, porque é a chave da felicidade eterna. Então, qual o mais importante? É o teu bem-estar? Não. É a aguinha fria? Não. É o local para você sentar macio? Não. O mais importante é a palavra de Deus. O que as igrejas têm feito? Criado tudo em volta de um monte de coisa, exceto na palavra. Porque tanto aquele que fala não sabe e também não quer falar, não quer aprender. E aqueles que estão ouvindo o básico, está tudo certo. Em o pastor falando que tem o anjo. Em o pastor falando que tem a prosperidade e a bênção, está tudo bem. Eu não quero nada mais do que isso. Eu prefiro que você fique doente e morra do que você venha a ouvir a verdade. Todos os 3 evangelhos sinóticos, o que é um evangelho sinótico? Os evangelhos comparados da mesma. Qual é a palavra? Evangelho sinótico, evangelho o quê? Não. Semelhantes. Sinônimos são iguais, semelhantes são parecidos. Se você olhar, quais são eles? Não, João não. Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles são muito semelhantes. Há uma discussão teológica aí, quem veio primeiro, se foi copiado, se não foi copiado. Então, voltando. Todos os 3 evangelhos sinóticos registram essa parábola tão familiar. Quer dizer que João não fala da parábola dos talentos. Alguns pontos importantes. O semeador semeia a palavra salvadora e santificadora. Semear quer dizer investir na divulgação da mensagem. A semente é o que é mais valioso, mas Jesus não esconde o perigo que ameaça a semente de tornar algo sem valor. Por que que uma coisa com valor, ela fica sem valor? Porque ela não é usada, aplicada. Se você tem algo que é precioso, que é ótimo, e você não usa, vai ficar encostado. Então, os meus queridos aí, eu fui lá, se não me engano, uma das últimas visitas que a gente fez foi lá na loja da Vânia, a gente passou lá, e aí tinha uma maquininha da impressão das canecas. Se ela não usar, por mais que essa máquina seja preciosa, ela é inútil. Obrigado. Exemplo é carro, né, pastor? Carro, qualquer coisa. Caríssimo, e deixa só na garagem. Mas aí o que acontece é, e se a gente ficar só pensando na condição financeira e material? Mas o nosso tempo? Será que o nosso tempo ele pode ser restituído de alguma maneira? Uma pessoa que está presa, se ela for liberta, você acha que ela de alguma maneira ela vai ter o tempo dela de volta? Então, a parábola dos 4 solos e a semente que é a mesma. Oi? Tudo que não é usado perde valor. Mas se ele continuar na garrafa e não for tomado, ele não tem valor, não vale nada. Ele pode valer lá, entendeu? Daqui a 1000 anos e tal. Se pegar uma garrafa dessa de $1.000, R$6.000, vale o quê? Se pega uma pessoa, por exemplo, a Vânia, que não consome álcool, e der uma garrafa de vinho dessa para ela, talvez ela abra para fazer uma carne e tal lá, não tem valor.
A gente tem que entender que as coisas elas têm que ser analisadas segundo a ótica do valor inerente àquilo ali, se você aplicar ou não. Que é o que Jesus está falando. A semente, ela é extremamente valiosa. O que você tem feito com ela? É só no domingo? É só aí que você aplica? Você acha realmente que a sua alimentação apenas no domingo, ela é suficiente? Alguém quer cuidar do Joaquim? Cuide. Se não, olha para cá, tá? Não permita que ele tome a atenção, entendeu? Não deixa, não vai chamar atenção não, tá? Então a gente tem que olhar para a semente como uma coisa preciosa, em que vai haver um momento em que você vai estar diante do Senhor e ele vai perguntar: o que você fez com a semente? Você só pode ser 4 desses 4 tipos de solo. Põe lá, papai. Devolve, papai. 4 tipos de solo. Ou você é um solo que recebe a semente e o diabo rouba. Ou você é um solo em que cai no meio das pedras, não cria raiz, para você o básico está suficiente. Ou você é um solo que caiu no meio dos espinhos. Eu acredito, eu confio, a luta vem. Você não sabe lidar com aquilo. Ou você pode ser o último tipo de solo, que é aquele solo que dá lucro e dá prosperidade. Produtividade, obrigado. Por exemplo, as aves do céu que representam o maligno tiram vantagem da beira do caminho, onde não tem como se esconder na terra. Se a tua semente, a palavra de Deus, ela não é aplicada na sua vida, não é plantada na sua vida, ela é perdida, ela é roubada. Por isso que você tem uma semana para você meditar na palavra de Deus do que foi falado, aplicar na sua vida e aí poder ser construído novamente um novo fundamento sobre aquele fundamento antigo. E aí a coisa vai crescendo. Se a semente ela cai à beira do caminho, você está aqui, está olhando, o Joaquim corre, você olha, como é bonitinho, olha lá o Joaquim, que fofinho, que legal. E você está aqui viajando, você está perdendo a instrução. E aí quando você se sintoniza de novo, já passou aquilo que era para a sua ajuda na semana inteira. Aí você está lá, toca o zap, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo isso é o quê? Sementes que são caídas à beira do caminho. Desperdiçadas. E essa primeira parte da parábola diz isso. Nós vamos dar agora o nosso intervalo e nós vamos voltar falando sobre os outros tipos de terreno. Mas será que nesses 25, 40 minutos a semente ela caiu à beira do caminho para você? Ou ela realmente vai fazer alguma diferença? Senhor, em nome de Jesus, louvamos a Ti. Nem sempre. Espero que caia na terra boa. Porque muitos vão achar que caiu na terra boa e o Senhor vai falar: não vos conheço. Estou vendo ali brincadeirinha, pegando na mãozinha. Vocês vão se abraçar aí depois abraça lá fora, entendeu? Está prestando atenção no quê? Um está preocupado com o outro, de esticar a mãozinha e pega e brinca tal. Um tem 13 anos, o outro tem 19, entendeu? Mas parece que os dois não saíram da 5ª série, continua a mesma coisa. Aí eu não posso aproveitar, entendeu, de ver. Eu espero que eu esteja enganado, entendeu? Gastei 150 no meu som e agora levo um buquê de flores para minha filha. Saiam da 5ª série, entendeu? Houve o tempo. Estava conversando com o Felipe há uns dias atrás, e aí eu falei: ei, Felipe, olha aqui. Aí eu mandei umas fotos para ele lá da minha época de 18 anos, carro e tal. Passou. Isso não quer dizer que você está velho. Você fica vintage. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Queremos pedir, Pai, que a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém.